Fala, galera! Estamos começando o podcast Deu Bom. Hoje um podcast especial. 2025, né, Neto? Nada melhor do que começar um podcast Deu Bom de uma maneira especial, né? Eu diria com o pé direito, né? Com o pé direito. Mais uma vez aí, Rodrigão e convidados ilustres hoje. Hoje a gente vai fazer um revezamento 4 por 100 aqui, né? Sim. Mas para falar de coisa boa falar de comer bem é falar de coisa boa, né? Sim, mas vamos falar também sobre o lugar que a gente está, né? Um passo de cada vez. Tá. Né? Achei que você ia pular. Não, eu acho que a galera dá para sacar mais ou menos, a gente está pelo visual, né? Pra quem não entendeu ainda, a gente não está no estúdio, isso aqui não é chroma key, tá? Não é fundo verde. É de verdade, ó. Estamos aqui no mezanino, lugar aqui bacana pra gente fazer esse podcast, que tem tudo a ver com o lugar, né? Com Brasília, que a gente pega Brasília, pega um restaurante, e a gente vai falar sobre o quê? Restaurante Week, né? Nada mais justo, né? Acho que Exatamente. Começar 2025 falando de Restaurante Week, que querendo ou não, para mim, falando agora pessoalmente, é um mega evento no ano, porque a oportunidade de repente, conhecer restaurantes, né? E com preço legal e com comida boa, enfim. Tudo que o Restaurante Week pode oferecer, né? É isso. E para falar sobre o Restaurante Week, trouxemos aqui duas pessoas que são, né, o Restaurante Week em pessoa, que é o Fernando Reis e o Matheus Dantas. O Matheus, ele é o representante geral, representante daqui, né, de Brasília, regional, isso. Organizo localmente daqui e cuido do marketing da Restaurante Week a nível Brasil. Matheus, ele é assessor de imprensa também, ele cuida de outras coisas também, mas ele também é o gerente regional aqui do Restaurant Week. E o Fernando também, que é o idealizador, né, do Restaurant Week. Conta um pouquinho pra gente. Nós que começamos essa brincadeira aí em 2006, trouxemos a ideia de Nova York e começamos ali despretensiosamente, né? Eu não entendia muito bem, né? Nem imaginava que estaríamos aqui hoje aí são mais de 20 cidades hoje no país. Com números impressionantes aí, em 2024 nós levamos aí quase em torno de 3 milhões de pessoas aos restaurantes, contribuindo bastante aí para um fomento da cadeia de restaurantes. E o que você acabou de falar, né? O nosso objetivo desde o início sempre foi democratizar a boa gastronomia com cunho social. A gente sempre teve a preocupação com o cunho social. Por isso que a gente sempre tem a sugestão de doação atualmente de R$2, começamos com R$1, e que já ajudou e contribuiu para muitas ONGs aí a nível nacional. E, naturalmente, a população brasileira se beneficia bastante da Restaurant Week, justamente pela questão do valor, que é um preço democrático. E aí eu sempre uso, né? Restaurant Week é aquele restaurante que você sempre sonhou por um preço que você nunca imaginou. Exatamente. E aí eu vou puxar um gancho, acho que é para todo mundo que conhece o restaurante, quem não conhece tem que conhecer, inclusive, né? Essa mega ação que é, né? Começou onde? Onde foi o primeiro lugar? Como é que foi a primeira edição? Para você ter uma ideia, a primeira edição começou em São Paulo. A gente realizou a primeira edição em São Paulo em 2007, com 25 restaurantes participando da primeira edição. Para vocês terem uma ideia, só proporcionalmente nessa edição aqui de Brasília, que começa agora no dia 14 de fevereiro, tem 155 restaurantes. O ano passado nós fechamos o ano com aproximadamente 1.980 participações. Legal. E esse ano a gente quer superar um pouquinho, porque temos aí mais uma cidade que será inaugurada este ano, que será Belém, será a nossa primeira cidade do norte. E o ano passado, além das outras, né, nós inauguramos o ano passado Florianópolis, Maceió e Natal. Legal. Hoje nós estamos presentes aí em quase todas as capitais do Nordeste, só não estamos em Teresina e São Luís. Do Sudeste estamos em todas as capitais, além de outras cidades. No Sul, todas as capitais. E no Centro-Oeste nós temos Cuiabá, Brasília e Goiânia, né? Obrigado. E o Norte agora a gente estreia com Belém, ou seja, de fato, agora estamos em todas as regiões do país. Isso é bem legal. E Brasília, desde quando está em Brasília? Começou quando, Brasília? Primeira edição em Brasília. A primeira edição foi muito interessante. Eu fiz a primeira edição em Brasília em 2009. E como todo negócio, né, a primeira edição já foi um sucesso, porque nós já vimos de São Paulo, e São Paulo, em 2 anos, explodiu a Restaurant Week. Então, quando nós chegamos aqui em Brasília, essa primeira edição teve um boom. Se não me engano, essa primeira edição de Brasília tiveram 90 restaurantes. Depois a gente teve uma queda e estabilizou ali em torno de 50, 60 restaurantes.
E aí veio a pandemia, que dispensa comentários, né, onde deu aquela mexida em todo o mercado. E depois da pandemia, a gente vem a cada edição batendo recorde, né? Isso é muito bacana. Nós estamos aí completando 18 anos de Restaurant Week Nacional, aqui em Brasília 16 anos. E assim, eu fico muito feliz, né? Porque depois de tanto tempo você continuar batendo recorde, significa que está dando certo, né? E aí vem agregando pessoas como o Matheus, que chegou aqui para complementar e somar muito aqui em Brasília, né? E Brasília hoje figura aí em números percentuais como a maior cidade da Restaurant Week. Em números absolutos ainda é São Paulo, tomara que continue sendo São Paulo, pelo tamanho de São Paulo, mas para vocês terem uma ideia, a nossa edição com o maior número de restaurantes em São Paulo foram 222 restaurantes. Hoje a gente tem nessa edição aqui em Brasília 155 restaurantes, ou seja, proporcionalmente Brasília é maior pela quantidade de restaurantes que tem em São Paulo, né? Então, indiscutivelmente, o Centro-Oeste, Brasília em especial, abraçou muito o evento. Hoje é um evento da cidade e é muito bacana. E tem uma questão importante, né? Que é a questão da democratização da gastronomia. Hoje é muito comum, né, todos os restaurantes, mesmo os não participantes da Restaurant Week, ter um menu executivo, que é exatamente o modelo da Restaurant Week, entrada, prato principal e sobremesa. Só que quando eu comecei a fazer esse evento no Brasil, vocês todos muito mais jovens aqui, eram todos crianças praticamente, né? São 18 anos, são 18 anos atrás. Matheus ainda não tinha nem 15 anos ainda. Você vai estar comendo terra ainda. Exato. E o que nós tínhamos na cena gastronômica do país? Você tinha em São Paulo, eu já comi muito, que já fui office boy, né? Você tinha ali o prato do dia, né? Sim. Que é o PF, né? Fizão. Eu me lembro muito bem, né? Porque era o meu cardápio da semana. Segunda-feira, virada paulista, terça-feira era dobradinha, que eu sempre odiei, na quarta-feira... Mas comia, né? Tinha que comer. Era o PF, né? Na quarta-feira, feijoada, na quinta, massa, na sexta, peixe. E os restaurantes do perfil da Restaurant Week, eles tinham a sugestão do chefe, que normalmente era muito cara, né? Porque na França é muito conhecido como prato do jour. Não tinha esse menu executivo. Então, independente dos restaurantes que não participam da Restaurant Week, através desse modelo que a gente trouxe, que é o menu Week, devido ao nosso sucesso, mesmo os restaurantes que não participam da Restaurant Week, eles criaram um menu executivo. Legal. E agora... Influenciou, né? E foi muito legal agora que a gente foi almoçar no DOC, conhecem aqui, vocês Asa são Norte. De Brasília, né? Não, Asa Sul. Asa Sul, o chefe lá, o Edmilson, né? O chefe... Gerente. O gerente, né? Eu já conheço ele de Curitiba, da Restaurant Week, aí ele veio de Curitiba para gerenciar a extinta Avenida Paulista, aí um grupo... Aí ele falou assim, Fernando, sabe por que a gente participa da Restaurant Week aqui em Brasília? Por quê? Independente do movimento que a gente vai ter, porque quem não participa da Restaurant Week em Brasília fica um mês sem movimento nenhum. Aí eu falei, pô, que legal, e esse é o impacto da Restaurant Week. Então, nesses próximos 30 dias aí, esses 155 restaurantes participantes, eles acabam tendo uma visibilidade muito bacana e quem fica de fora acaba tendo uma queda no Diminui, movimento. né? Porque a galera... Tem o seu menu executivo, mas não consegue a mesma visibilidade. E muito além disso Não, também eu da ia Restaurant eu ia perguntar justamente para você que lida com isso regionalmente, você lida com esse impacto, né? Você está aqui o ano todo, trabalha com a galera o ano todo e faz a Restaurant Week. Qual que é a diferença desse impacto que você vê como o cara do regional aqui? A Restaurant Week ela vai muito além que você traz para o cliente ele poder provar um menu em 3 etapas: entrada, prato principal e sobremesa. Você proporciona o lucro para o restaurante, você proporciona que ele venha ter uma clientela nova, que ele possa vir a fidelizar ali e ele passa a ser um cliente do restaurante. Em consequência disso, você aquece muito mais do mercado, do verdurão que ele compra as coisas, do produtor local também está tendo muita saída, você precisa ter muita compra. Fora isso, você movimenta muito as mídias, você movimenta muito o trabalho dos portais de notícia, o trabalho dos influenciadores, dos canais de comunicação, você gera imposto também, você gera mão de obra. E fora isso, é uma oportunidade também para o restaurante para ele fazer os testes. Criei tal entrada. Nossa, essa entrada saiu muito bem. Isso acontece muito. Agrega ao cardápio dele. Porque talvez se ele fosse fazer aquilo durante um período normal dele, talvez não tinha tanta saída, até ele criar esse apelo. Então a Restaurant Week, ela viabiliza muito isso.
ela vai muito além da cozinha, né? Ela proporciona a experiência para o restaurante, ao mesmo tempo movimenta a máquina e gera todos esses benefícios para a cidade como um todo e para a população. E vou te dizer como consumidor, tá? Da Restaurant Week, dos restaurantes que estão sempre Restaurant Week, quando eu vejo que o restaurante participou ou está participando, é um selo de qualidade. O restaurante, na minha opinião, carimbo, tá? Né, tipo como consumidor, é um atestado de qualidade. Porque eu sei que se eu for lá, por exemplo, no mês da Restaurant Week, eu vou conseguir uma entrada gostosa, num preço legal, num prato principal, com uma sobremesa e diversas opções, porque cada vez mais tem mais restaurantes, né? E como é que é feita a seleção dos restaurantes? Vocês que vão atrás, os restaurantes que vêm atrás. Tem um parâmetro assim que eles têm que cumprir para estar participando? Hoje a gente tem os dois lados, né? Mas eu só quero complementar um pouco o que o Matheus falou da economia, que é muito importante. Eu tenho até um apelido em alguns restaurantes aí pelo Brasil, que é o 14º. Olha o nosso 14º salário chegando aí. E eu sempre dou risada. A gente acaba que já estou 18 anos fazendo este evento, né? Então a gente tem aí vários conhecidos, inclusive o Edmilson hoje, que eu acabei de citar. E é um fomento realmente que até o flanelinha, até o guardador de carro se beneficia. Sim, então toda a cadeia há um fomento bem interessante. E a gente sempre tenta realizar o evento num período sazonal de todas as cidades que nós realizamos o evento, justamente para que justifique esse ticket médio um pouco abaixo, mas sem perder a qualidade. E eu, em especial, eu tenho um trabalho, eu Restaurant Week, muito intenso e intensificado junto à capacitação dos restaurantes. Por isso que o que você acabou de citar é uma grande preocupação da gente. Nós já tivemos, naturalmente, 18 anos de evento, já tivemos vários estágios, né? No começo da Restaurant Week, eu me lembro, foi muito engraçado isso, foi, se não me engano, 2010, há 15 anos atrás, né, o extinto Antiquários, que foi um restaurante muito famoso, né, de bacalhau, e nesta mesma edição participou o Rubaiá extinto também, que era o Rubaiá Frutos do Mar, né? Não o Rubaiá Carne, né? E tinha filas, né? Teve a gente já tem muito tempo de mercado, tem muitas coisas extintas. Um deles foi o Jornal da Tarde, que era um jornal expresso muito expressivo em São Paulo, saiu ali em 2010 na capa do Jornal da Tarde, né? Que dava 11h30, o antiquário ficava na Alameda Lorena, né, no Jardins, um endereço bem conhecido aí a nível nacional. Aí fizeram uma foto, Matheus, aquela fila, e assim o tema da matéria foi assim: parece fila de bandejão, mas é chique mesmo. O Antiquários nunca mais participou. Não, mas eles nunca mais participaram, porque eles tinham aquela coisa chique, né? E eu sei que nesta edição, que até hoje se mantém aí muito próximo. A gente teve um restaurante que foi o Coco Bambu aqui de Brasília, que chegou num número muito próximo, mas o Antiquários, que era Frutos do Mar, ele vendeu 12 mil menus. Isso em 2010. Nossa. A gente foi chegar no número próximo agora, recentemente aqui em Brasília, há 2 anos atrás, que o Coco Bambu chegou. Então, de fato, a economia, a Restaurant Week, né, contribuiu sempre para a economia da gastronomia, e depois da pandemia, eu acho que por isso que a gente cresceu muito aí a partir de 2022, a gente bateu esses recordes e graças a Deus continuamos batendo, justamente pela importância do fomento da Restaurant Week, que ele é uma injeção, né? E ontem, que estávamos aqui ontem, né, Rodrigão? Foi a inauguração, né, o lançamento. Conversando com alguém, que a gente não vai se lembrar, que é muita gente, ele falou que a Restaurant Week, ele te estimula a conhecer novos restaurantes. Porque no habitual, né, do comportamento do ser humano, a gente tem por tendência frequentar os mesmos lugares e muitas vezes comer os mesmos pratos. Você joga no seguro ali, né? Aqui eu consigo pagar, a comida eu já conheço. Né? E isso é legal. Então a Restaurant Week, quando ela vem em todas as cidades a nível Brasil, é exatamente o momento de deixa eu conhecer esse restaurante porque eu já sei o preço, eu já ouvi falar. E aí que as pessoas dão esse giro. Então, contribui bastante para a economia, né? Inclusive para o flanelinha. Isso é bem legal. Agora, voltando àquela pergunta que eu fiz para vocês, como é que é a seleção dos restaurantes? Eles vão atrás, vocês vão atrás? Como é que é a captação? Então, é uma via de mão dupla, né? E nós temos o estágio da cidade. Exatamente.
Em Brasília, por exemplo, é um grande frisson e com as pessoas procurando a gente. Mas nós temos um time de captação que aí nós fazemos toda uma pesquisa, tanto via CRM, quanto redes sociais, quanto propriamente a internet, de restaurantes, né, de cada cidade, tipo de público. A gente sempre tenta também furar o da bolha sem ser fora o centro da cidade. Exemplo daqui de Brasília, por exemplo. Hoje a gente tem todos os estabelecimentos do plano, grande maioria, né, as Asa Sul, Asa Norte, ambos os lagos, mas também a gente tem as satélites, como Águas Claras, Guará, Taguatinga e o Gama. Então, fomentando como um todo. Então, a gente tem a parte da captação. Junto a isso, para a gente chegar até os restaurantes, a gente tem uma parte muito importante que é da comunicação, da divulgação. As inscrições estão abertas. A gente, com isso, faz as parcerias com órgãos da cidade. Brasília, como o caso da Secretaria de Turismo, a Brasel, FEComércio, que são grandes parceiros nossos. Sindobar, Brazilian Convention Bureau, que é em volta com os hotéis também, para poder estar impactando, para a gente poder estar apresentando o do festival para os donos de restaurantes, mostrando todos esses benefícios que a gente pode trazer para eles e a gente girar como um todo. E fora isso, as pessoas são impactadas e os restaurantes também vêm atrás da gente querendo entender, buscando entender. E, assim, a nossa base, ela fica em São Paulo, nossos captadores, mas nós também temos parceiros e captadores locais, de cidades como o Rio de Janeiro, Salvador, exatamente. Legal. Agora tem um ponto importante que a gente sempre teve atenção, nós nunca quisemos nos intitular como um evento de alta gastronomia, né? Porque as pessoas, Restaurant Week é um evento. Eu falei, não, Restaurant Week é um evento de boa gastronomia, porque para você ter uma boa gastronomia, não necessariamente você tem que ter taças de cristais, talheres de prata, porque hoje você tem muitos bons restaurantes, inclusive fora dos principais centros, né? No caso aqui de Brasília, nas cidades satélites, que tem uma boa gastronomia. Então a gente também gosta muito de contribuir, principalmente para restaurantes recém-inaugurados, né? Que a Restaurant Week é uma ferramenta muito bacana para quem acaba de abrir um restaurante entrar, porque ele acaba se beneficiando muito desta promoção que a gente tem. Então a gente sempre teve essa atenção. Nós nunca nos intitulamos como um evento de alta gastronomia. Nós somos um evento de boa gastronomia e também não somos um concurso, né? Tem alguns eventos que é concurso. O nosso objetivo sempre foi democratizar a boa gastronomia, não ter um concurso. Tem uma premiação, né? E não tem uma premiação. Quem ganha é nós, né? Exatamente. A democratização é isso aí. A gente sempre teve a atenção de trazer um evento onde a população, né, onde a gente democratiza a boa gastronomia para as pessoas. Então essa sempre foi, logicamente, sempre com cunho social e a gente mantém. E uma coisa que também eu acho bem legal é que não é nichado. Você olha os restaurantes, você tem comida oriental, você tem comida de boteco, você tem frutos do mar, você tem restaurante de alta gastronomia. Você tem restaurante, tem massa, tem comida italiana. Então, assim, porque o pessoal acha exatamente o que você falou. Alta gastronomia, pensa só em escargot, essas coisas mega, né? E fica com medo de entrar num restaurante, ligou, sei lá, um restaurante caro daqui de Brasília, com medo do preço, mas, o Restaurant Week, ele te proporciona visitar esse restaurante caro com preço bacana que você possa gastar, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que ainda não é tão difundido, mas ele surgiu no Rio de Janeiro e em São Paulo eles têm também. Eu sou cliente fiel, que eu adoro, que é o Cantum, que é da gastronomia Chifa, né? A Chifa, pouquíssimas pessoas conhecem. A Chifa, o que é? É a fusão da gastronomia chinesa com a peruana. E hoje, por coincidência, eu fui levar um cardápio num dos nossos, que é o Cantum, que fica no Shopping Venâncio, né? Não estou fazendo propaganda, mas como é bom, a gente indica. E a história é muito bacana. Chama nós também. E a história da Chifa, né? O porquê Chifa, né? Porque quando os chineses chegaram no Peru, a gente está falando de 100, 150 anos atrás, eles tinham que, enfim, tinha lá a cultura gastronômica deles, mas naturalmente eles não tinham os insumos, né? E aí quando eles abriram os primeiros restaurantes do Peru, os japoneses ficavam Xifan, 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 em chinês significa vem comer, vem comer, vem comer. Que legal. E aí esta gastronomia virou a gastronomia Chifa. E se não conhece o Cantum ainda, Matheus, vai comer, que é maravilhoso. Tem lá em São Paulo, tem duas
casa deles, e eu moro em Perdiz, eu adoro, é um restaurante que eu vou quase que uma vez por semana, que se não conhece ainda, vá. Aí. Isso é muito legal da Restaurant Week. Então a gente traz, entre outros, né? Eles estão aí também? Eles estão. Já vamos lá provar. Eles estão. Marcos Espinosa, do chefe que capitaneia o grupo. Então isso é muito legal. Assim, a portal de chefes renomados também tem restaurantes dentro do nosso festival. 155, gente. Vocês têm o que vocês quiserem. É só escolher, tem para todos os gostos. E uma coisa muito legal também, a gente estava falando da aproximação do restaurante, aproximando o cliente ao restaurante. Mas também a Restaurant Week, ela viabiliza a aproximação das marcas, das grandes empresas, principalmente do ramo gastronômico, para os restaurantes. Então a gente viabiliza desde ações de desconto em folha de compra de insumos, ações promocionais dentro da própria marca, ações de lançamento da marca durante o Restaurant Week, formas de pagamento também. E a gente faz com que, assim, a marca ela não conhecia a casa, ela conheceu por intermédio da Restaurant Week. Talvez ali no futuro ela fecha com a casa, vira um spot ainda oficial. Tem esse network, né? A gente contribui com as marcas para a gente poder estar lançando o produto deles, estar trazendo em voga ali um produto que agora, poxa, esse ano a gente está com dentro dessa proposta, para a gente poder fazer um evento nosso, por exemplo, do burger, que nós fizemos, foi na época com a Eisenbahn. E a Eisenbahn estava com o lançamento da Unfiltered. Então, a marca trouxe essa proposta para a gente fez esse lançamento dentro do burger. Agora, trazendo o caso aqui para Brasília, com a Brasal Refrigerantes, que é o nosso apoiador da Coca-Cola. Há uns 4 anos atrás, se não me falha a memória, era só Coca Zero, e aí eles viraram para Coca-Cola sem açúcar. E agora, durante a nossa reunião técnica... Só que nunca foi Coca-Cola sem açúcar. Exatamente. Aí eles voltaram para Coca-Cola Zero. Na nossa reunião técnica, eles anunciaram em primeira mão para os donos de restaurantes que a Coca vai voltar a ser Coca-Cola Zero. Foi até engraçado. Então, isso assim, a volta dos que não foram. Né? A Coca-Cola Zero, que nunca deixou de ser zero, agora voltou a ser Coca-Cola Zero. E assim, você está falando dessas parcerias, né, desse network e tudo mais. A gente falou dos restaurantes. E com essas marcas, como é que é? Eles vêm atrás, vocês vão atrás, vocês fazem a captação, como é que é isso? Então, assim como nós temos um time de captação, nós temos um time comercial para poder mostrar como acontece o nosso evento, as oportunidades de ativações, de posicionamentos de marca, que as marcas podem ter enquanto dentro do Festival Restaurant Week, dentro das nossas redes sociais, nosso planejamento de mídia online, offline, junto com os influenciadores, dentro dos veículos de comunicação, os portais de notícias, os jornais, e não somente em vários estados, né? Hoje são mais de 18 cidades e agora nós estamos completando ali, fazendo o check em todas as regiões do Brasil, que é no norte. E não somente assim, Matheus, somente marcas gastronômicas, não. Nós já tivemos, o Fernando pode falar muito bem, desde companhia aérea, nós tivemos parcerias. Rações para cachorro. Pet é muito forte. É muito legal, que inclusive ontem no nosso lançamento aqui no Mezanino estava o secretário Ricardo, que é da Secretaria Pet, né? E aí eu estava comentando com ele que tanto em São Paulo quanto Fortaleza, nós temos um embaixador pet, né? Infelizmente a ela, que era a nossa embaixadora, foi durante 5 anos, ela faleceu ano passado, que era uma cachorra, e nós temos também uma embaixadora pet lá em Fortaleza. Então a gente sempre tem um circuito pet, né? Que são os estabelecimentos. Mas nós já tivemos, eu mesmo já veio patrocinadores que eu falo, nossa, mas o que essa pessoa como é que vai entrar na Restaurant Week, né? Perfumes. Mas porque na verdade a Restaurant Week acaba gerando uma grande audiência, né? A gente tem uma expectativa nessa edição de Brasília de circular em torno de 300 mil pessoas. É um número bem expressivo, né? E deve vender entre 200 e 250 mil menus. Lógico que é um evento desmembrado, mas eu não sei muito bem os números do público dos eventos de Brasília, mas a gente deve figurar aí entre os 5 maiores públicos dos eventos, né? Eu sei que na praia também eles têm uma programação extensa, porque eu sempre somo, né? Eu acho que nenhum evento em Brasília tem 300 mil pessoas simultaneamente, mas assim, desmembrado, a gente deve estar aí entre os 5 maiores eventos de públicos de Brasília. Se não tiver entre os 3, tá? Porque eu deduzo que o Na Praia deva levar aí
né, no período deles, em torno de 200, 3 meses, né? São 3 Exato, meses. é um período longo também. Fora eles, eu não sei de nenhum outro evento que gira assim. Porque, lógico, quando você tem uma partida de futebol, você tem 40, 50 mil pessoas. Mas nós não é de uma única vez, mas no período deve circular aí nessa edição em torno de 300 mil pessoas. Então, tem uma representatividade bem bacana, né? E se a gente multiplicar por 2, que são 2 edições por ano, né? Que vale, né? Vale, a gente leva aí, lógico que tem sobreposição, mas a gente leva quase 600 mil pessoas por ano aos restaurantes. Então é um número muito bacana. Quando você olha esses números, você vê a representatividade que a Restaurant Week tem no segmento de gastronomia. Bacana. Realmente. E assim, acho que para sintetizar esse papo todo assim, convida a galera pro Restaurant Week. Bom, primeira edição do ano, né? Nós sempre começamos o ano com Brasília e depois nós começamos o segundo semestre. Então, começa agora no dia 14 de fevereiro, vai até o dia 16 de março. É muito importante acessar o site, o www.restaurantweek.com.br, restaurante sem o E no final. Ali nós temos a relação de todos os restaurantes participantes, a descrição dos menus e principalmente o horário. É importante dar uma olhada no horário, porque tem restaurantes que participam só do almoço, só do jantar, às vezes tem alguma restrição de algum dia, algum evento. Então ali a gente tem todas as informações. É legal você dar uma olhada para não ter nenhum, para que enfim, não tenha nenhum inconveniente. Mas ali tem a relação de todos os restaurantes participantes e é a nossa primeira edição do ano. A partir de março, logo depois do Carnaval, eu estava dando uma olhada, em março nós vamos ter em torno de 7 a 8 eventos da Restaurant Week, né? Aí nós temos o calendário que vai finalizar em Floripa lá em junho. Então serão aí mais ou menos umas 18, 19 edições no primeiro semestre e o mesmo número no segundo semestre. Então dá para fazer um tour gastronômico aqui em Brasília e para quem viaja aí pelo Brasil, fica atento no nosso site que você pode pegar restaurante. Já pensou, né? Tá viajando, exatamente. Cai no mês da semana do restaurante. Exato. E uma informação muito, muito importante, que vale a pena a gente destacar também, é que a gente tem um cunho social muito importante. Sim. Então, ao longo desses 18 anos, cada cidade, a gente sempre escolhe uma ONG para poder estar ajudando, contribuindo. Então, o público ele tem a opção de poder estar fazendo a doação com mais R$2, completando o valor do menu dele, no valor final da conta, ou fazendo a transferência direto para a ONG. Nos nossos materiais de divulgação, principalmente no nosso display de mesa, tem o Pix da ONG aqui em Brasília, no caso é a ONG Amigos da Vida, que quem é a madrinha dela é a mãe do Renato Russo, sim, a Carminha Manfredini, liderada aí pelo Cristiano, que faz um papel incrível. Eles constroem brinquedotecas sociais dentro de hospitais públicos, voltado para as crianças, porque existem várias pesquisas que mostram que o lado lúdico, ele contribui na melhora do tratamento das crianças que estão em tratamento. Então, isso também é muito importante para a gente poder estar ressaltando, não somente aqui em Brasília, mas em todas as cidades. A gente sempre tem uma ONG parceira que a gente está contribuindo. Bacana. Vocês também têm um evento que é o do hambúrguer, né? Vocês querem falar um pouquinho desse evento também? Olha, nós temos o Burger Gourmet aqui em Brasília, é um case nosso. Ele será realizado em maio, porque maio é o mês do Dia Mundial do Hambúrguer. E é uma proposta muito legal, onde a gente desafia as casas a criarem um ou mais hambúrgueres novos com acompanhamento. Então, desde a batata, teve casa que colocou um croquete, fez uma brincadeira diferente, criou um mini ceviche, né? Então, é bem interessante, ele brinca com o paladar, brinca com o lúdico, fazem ações também muito legal, com bebidas, vai ser muito legal e provavelmente a gente vai vir com muitas novidades aí pro público nessa edição. Legal. Vai acontecer no mês de maio. No mês de maio, isso. Bacana. Então é isso, né? Acho que vocês já legal saber um pouco mais esclareceram muito, falaram sobre o evento também. E só tenho a agradecer aí vocês por esse papo. Eu queria concretizar, né, que você comentou uma coisa que é uma preocupação que nós temos da questão da qualidade, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma preocupação, todas as edições
ano passado eu consegui ir em todas. Eu até quero dividir com o Matheus, porque foram 30 e poucas viagens, ida e volta, deu mais de 70 voos aí no ano. Mas nós fazemos uma reunião que nós chamamos de reunião técnica, né? Onde é apresentado todo o critério do evento, os patrocinadores, etc., mas a gente tem ali uma palestra, né, que é uma capacitação para os restaurantes, muito voltado para comunicação, atratividade, que é o que eles criam para ser servido na Restaurant Week, e principalmente atendimento. Porque, para vocês terem uma ideia, hoje são pesquisas bem recentes, né, do final de 2024, quais são os principais critérios que atraem um cliente ao restaurante, né? A maioria das pessoas falam a comida. Para vocês terem uma ideia, hoje a comida está em 4º lugar, né? Em 1º lugar é a limpeza, né? Que vai desde a limpeza do banheiro, do salão, do garçom, enfim, sim, toda a limpeza. Em 2º lugar, o atendimento, né? A cordialidade, o conhecimento de cardápio, né? Que cada vez mais. Em 3º lugar, o ambiente. Aqui o ambiente aqui é fantástico. Né? Você fica deslumbrado, né? Para onde você olha aqui, você tem uma vista muito bacana. E em 4º lugar, a comida. Então a gente tenta, na medida do possível, né? Porque a gente convida todos os restaurantes a irem a esta reunião, mas nem todos vão. Mas eu fico muito feliz quando, que nem aqui em Brasília, dos 150 restaurantes, nós acho que foram uns 110, né? Aproximadamente estiveram presentes. Que é uma preocupação que, como organizadores, a gente tem em capacitar os restaurantes justamente para que se ofereça uma boa experiência para os clientes. Porque hoje está em moda falar, a gente vem de experiência. Aí eu sempre faço uma pergunta. O que é uma experiência para você, dono de restaurante? Aí vem coisas absurdas, né? E a experiência, ela está num contexto, né? Que às vezes, se você pecar no banheiro, você já quebrou a experiência do cliente. Porque o cliente comeu ali, aquela coisa, de repente ele vai ao banheiro, está aquele banheiro imundo. Então você já quebrou. Então a experiência ela é composta por vários itens. E a gente tem essa preocupação, e eu sempre falo isso para os restaurantes, seguinte, se um cliente que é impactado pela Restaurant Week, ele vai a um restaurante, é bem atendido, tem um ótimo custo-benefício, ele tende de ir durante o período de 3 a 10 estabelecimentos. Agora acontece o contrário, se um cliente vai a algum restaurante e é mal atendido, ele vai falar, esse evento não é bom. Ele vai associar o evento. Ele vai associar o evento automaticamente a todos os participantes. Então, isso aí eu fico feliz com o teu comentário, né? Porque eu digo, esse trabalho que nós estamos fazendo está surtindo efeito, porque é uma preocupação muito grande, nós como organizadores do evento, que a gente tem justamente nessa capacitação, porque eu quero que a Restaurant Week cada vez mais seja uma experiência para a população brasileira. Então, é um trabalho que a gente nunca vai parar. Eu digo, é igual... Opa, caiu alguma coisa lá na cozinha. É igual quando você está num voo, né? Sempre você vai ver ali a aeromoça ou o comissário de bordo falando as coisas que todo mundo sabe, mas você vai ver que sempre tem um sem cinto, sempre tem um com a poltrona inclinada, e é a mesma coisa restaurante. Por isso que esse é um trabalho que a gente tem bem intensificado, porque a gente se preocupa bastante com a experiência dos nossos clientes. Então, espero que quem esteja assistindo aí tenha uma ótima experiência durante a Restaurant Week aqui no Brasil. É isso, vamos, galera, que tá bem legal. A gente já provou algumas coisas, né? Já fomos em alguns. A gente estava aqui no meio do papo, não? Não, e ano passado, né? A gente sempre vai nos restaurantes do Week, é sempre legal, assim, uma experiência bem legal. Pô, tem restaurante que eu me surpreendi, que eu cheguei lá, era um bistrozinho, mas a comida deliciosa, entendeu? Então você descobre lugares com o Restaurant Week, é bem legal. Mas esse é o objetivo. A gente recomenda muito. Uma coisa só para finalizar, me alongar tanto. É bom, né? Mas uma coisa, eu não sou a pessoa que vai no restaurante, normalmente, e pede a entrada e a sobremesa. Normalmente eu tô sem tempo, eu tenho que chegar, comer e sair. E aí, a Restaurante, você tem um menu executivo, então, obrigatoriamente, você tá ali. Incluso, né? E aí, muitos lugares me surpreenderam com sobremesa. Por exemplo, eu nunca imaginei que em tal restaurante ia ter sei lá, um pudim gostoso, ia ter alguma coisa assim, né? E eu acho isso legal, porque meio que obrigado eu fui... Induzido a você poder provar. E depois eu vou nesse restaurante e eu quero a sobremesa. Então isso passa bem pelo que você falou. Bem legal. A gente está muito feliz. Vocês querem complementar, falar mais alguma coisa?
Olha, eu acho que Diga, Matheus. Só reforçar alguns recadinhos Boa. daqui da edição. Começamos no dia 14 de fevereiro, vamos até o dia 16 de março. São mais de 150 restaurantes participantes, não só do plano piloto, mas de várias cidades satélites. Fora isso, estamos com algumas ações muito legais, em parceria com a Del Maipo. Tem restaurante aí que está vendendo vinhos a partir de R$70, parceria com a Coca-Cola, alguns dias da semana. Vários restaurantes estão completando o menu com mais R$5, você complementa a sua refeição com a Coca-Cola sem açúcar. Fora isso, a parceria com a Secretaria de Turismo. Nós estamos com guias. Quem, assim como eu, gosta do físico mesmo, de ficar olhando, guias da Restaurant Week nos pontos turísticos daqui da cidade. Fora isso, também eu gostaria de agradecer muito o apoio da Secretaria de Turismo, do secretário, do Cristiano Araújo. E vamos nessa, espero que vocês vão em muitos restaurantes, provem, avaliem, nos dêem o feedback. Restaurant Week está à disposição de vocês e já convidar também os restaurantes que não estão participando dessa edição, né? No final de julho para agosto tem a segunda edição do ano da Restaurant Week aqui em Brasília, então já anotem na agenda. A oportunidade está aí. E não podemos deixar de agradecer o Mezanino, o restaurante onde estamos aqui, que inclusive ontem fizemos o nosso lançamento, hoje estamos fazendo esse podcast aqui, que também o João que está ali do lado, daqui a pouco vai estar aqui, que nos recebeu tão bem, e com certeza todos os apoios, vocês da mídia, que são super importantes aí, de uma forma geral, contribui bastante para promover o evento, que consequentemente traz algo muito interessante para a população. É legal, quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão poder usufruir dessa experiência gastronômica, mais a gente fomenta a economia e, consequentemente, também a nossa instituição arrecada bastante amigos da vida. Gente, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece aí. Grande prazer estar aqui com vocês. E é isso, E galera. curtam bastante. Exatamente. Aproveita o Restaurant Week, deu bom demais. Deu bom. Deu bom, hein?